Olá, minhas meninas, tudo bem com vocês? Bem, hoje a nossa aula ela será de uma saia de camadas, saia no caso de babados. Esses babados que a gente tá usando muito, tá se vendo muito nas saias, nos vestidos, e eles também têm o nome de Marias. Então, eu vou passar para vocês como a gente pode fazer essa saia. Aí é o seguinte, meninas, eu optei em fazer, porque vocês podem fazer tanto em tecido plano, numa tricoline, num tecidinho gostoso de um algodão, quanto também em malha. O efeito fica legal tanto num quanto no outro. Aí assim, ó, eu optei em pegar uma malha com um pouco de elastano. E aí eu tive que, como eu vi que o elastano estava mais no lado horizontal do que vertical, eu virei o meu tecido. Mas aí assim, ó, vocês podem tá fazendo com uma malha, uma viscose, viscolaicra, enfim, o tecido que vocês achar melhor. E aí, vocês também podem, porque a opção nesse verão está sendo muito aquelas saias de coloridas, de um babado de cada cor, de uma Maria de cada cor, azul, e são cores assim bem aleatórias, que fica bem legal. Mas eu optei em fazer uma de Marias, de recortes, mas de um tecido só, ok? Então vamos lá. O primeiro passo que vocês vão fazer é aquele nosso moldezinho básico da saia. E aí assim, ó, um porém. Vocês têm que ter em mente, primeiro, o comprimento da saia que vocês desejam. E daí, para comprar o tecido, daí antes é legal vocês fazer o cálculo antes da metragem, para não se atrapalhar na loja e depois, na hora de comprar o tecido, de repente, quando chegar em casa, faltar. Porque às vezes a gente precisa, para o último babado, para a última Maria, às vezes a gente precisa de 2 alturas, certo? Depende o tanto de franzido que vocês querem. Mas eu vou explicando para vocês. Então, o primeiro passo é a gente tem aquele molde aqui, ó. Como vocês podem ver, é a nossa sainha base, aquela que a gente aprendeu, aquela simplesinha. Largura do quadril, comprimento e fazer aquele retângulo e daí determinar aquela pence. E aqui tá só riscado a pence, por quê? Porque como é uma malha e eu quero que ela seja de elástico, eu não quero colocar zíper, então eu vou desconsiderar, eu não vou fechar a pence, tá? Porque como eu fiz aqui a pence, eu só desenhei aqui para vocês verem que eu não vou usar a pence. Então, portanto, ela vai ficar um pouquinho mais larga aqui na cintura. E é isso que eu quero, porque ela precisa passar pelo meu quadril, porque eu vou colocar um elástico aqui em cima, tá bom? E se vocês quiserem fazer mais franzidinho com elástico, daí vai do gosto de cada uma. Aí, o próximo passo é vocês determinar quantos recortes vocês querem, quantos babados vocês querem. Eu aqui vou fazer um cadeirão, que esse aqui é o meu primeiro, esse aqui vai ser mais ou menos justo, eu não quero que ele fique muito franzido. E eu fiz esse aqui com 20 centímetros, e aí esse aqui é o resto da minha saia que eu não vou usar, porque agora a gente optou em fazer com babados. Então, esse aqui será o meu próximo babado. Ele tem 21 centímetros de largura. E aí, ó, esses aqui eu já cortei, que é o meu cadeirão, que tá aqui já cortadinho. Agora, eu vou ter que cortar 2 alturas, porque eu preciso de 2 babados pro próximo aqui, para que será costurado aqui, ó. Será costurado aqui, franzido. Então, como esse meu tecido ele é estreito, eu vou ter que cortar 2. Mas, de repente, a largura que vocês irão comprar, o tecido vai dar para fazer numa largura só. Ok?
Então, aqui eu vou cortar dois, e depois aqui eu vou cortar mais dois, ok? Então, eu vou aqui assim, ó, lembrando, ó, vocês estão vendo, ó, que eu deixei só a margenzinha de costura e vou deixar uma margenzinha de costura aqui. E vou cortar dois, tá? Aí, o que que eu faço? Aqui, ó, esse pedaço aqui vai me sobrar. Ele vai me sobrar porque eu não vou conseguir tirar os dois numa altura só. Aí, eu coloco aqui os alfinetes. Como já falei pra vocês, ó, deixo um tantinho de costura aqui e aqui. Porque o meu molde sempre eu faço exatamente sem a sobra de costura. Aí aqui eu corto. Essa minha tesoura tá horrível. E aqui eu deixo 1 centímetro também. Ó, aqui então tá um babado. Agora eu vou cortar o outro, tá? Porque esse aqui, no caso, é da parte da frente e esse aqui é da parte das costas. E aqui vai ser costurado. E aí, assim, ó, outra coisa, o quanto que eu usei da diferença dessa circunferência aqui para aqui, quanto eu aumentei? Eu botei 20 centímetros para franzir. Então, assim, ó, se eu botar aqui, ó, esse tanto a mais eu botei, que são 20 centímetros. Aí vai do gosto de cada uma. E uma coisa muito interessante vocês fazer também para aproveitamento de tecido, que não foi aqui o meu caso, mas aí assim, ó, vocês podem calcular, por exemplo, assim, se eu quero uma saia de 80 centímetros, por exemplo, que ela é quase longa, ela é midi. Aí o último babado eu vou usar toda a largura do meu tecido. E aí o restante vocês dividem e vão diminuindo um percentual no próximo babado e no próximo. Eu vou fazer só cadeirão, um babado e o outro. Então, eu vou fazer 2 babados e mais o cadeirão. Mas se vocês quiserem fazer 3, pode ser. E aí, assim, ó, o tanto de franzido depende também do gosto de cada uma. Mas a partir, assim, ó, de 15 centímetros, fica pouca coisa. Porque vocês já devem ter visto que eles não são muito franzidos. Porque como são mais recortes, então a gente não pode botar muito franzido num babado só, porque eu tenho que dividir em outros. Então, assim, se vocês quiserem fazer uma diferença para o outro, usando de 15 centímetros a 20 centímetros de um para o outro, tá ótimo, tá bom? Agora eu vou arrumar aqui pra gente cortar o próximo babado e o próximo, e aí eu volto para explicar para vocês.